Capítulo 10. Como ultrapassar a ansiedade. Pense na última vez que alguém com quem não queria estar tentou sair consigo. Pode ser aquele gajo chato do trabalho, talvez a ovelha negra do seu cunhado, ou um encontro às cegas quando a sua mãe tentou juntá-lo com a filha da amiga. Pense naquela situação embaraçosa em que teve de rejeitar alguém. Pense na última vez em que teve de, polidamente, arranjar desculpas para não passar o seu tempo com alguém. Como é que isso o fez sentir? Mal. Rejeitar pessoas, quer o faça ostensivamente, desaparece já daqui e deixa-me em paz, ou indiretamente. Oh, estou muito ocupada este fim de semana, talvez noutra altura. É de facto uma situação embaraçosa e desconfortável que não agrada a ninguém. Pouquíssimas pessoas neste mundo gostam de ser velhacas ou magoar os sentimentos dos outros. Agora, imagine ter de o fazer quase todas as semanas. Não há nada gratificante nisso e acaba por se tornar uma frustração e um tédio. Também explica porque é que as mulheres se queixam dos tipos que se atiram a elas ou são melgas. Têm de os rejeitar e rejeitar alguém é quase sempre uma experiência desagradável e desconfortável. Homens que têm a percepção das mulheres como esses seres egocêntricos se riem de nós do cimo das suas montanhas sexuais, decidindo que homens terão uma oportunidade, acesso à sua divina vagina e quais terão de passar o seu tempo sozinhos. Não é assim que funciona. Pensem nisto. Porquê é que as mulheres despedem tanto tempo e esforço com a sua aparência? Porquê é que vão a bares de solteiros, inscrevem-se em sites de encontros e dão uma oportunidade de encontros às cegas? Não o fazem para ter o gosto de rejeitar uma série de homens. Fazem-no simplesmente porque estão tão sozinhas e frustradas como nós. Querem conhecer um homem, mas não um homem qualquer. Um homem que seja confiante, charmoso, divertido e interessante. Um homem que não seja carente, que seja vulnerável e lhe fale honestamente. Ela quer que você seja esse homem. Secretamente, está a ansiar por si. Não o quer rejeitar. Sempre que um homem se aproxima dela, diz a si mesma: por favor, que sejas o tal. Que sejas o homem atraente a quem eu não possa dizer que não. E quando ele nervosamente balbucia alguma coisa acerca de lhe comprar uma bebida e diz piadas embaraçosas sobre o tempo, ela volta àquela horrivelmente desconfortável posição de ter de rejeitar mais um. Outras vezes, as coisas nem sequer chegam tão longe. É óbvio, mesmo antes de ele abrir a boca, que é game over. Ele está vestido como um palhaço, não se penteia há 3 meses, ou está demasiado bêbado para sequer a olhar diretamente. É também por isso que as mulheres, se gostarem de nós, estão dispostas a fazer vista grossa a uma série de atitudes imbecis e erros que cometemos. É fantástico quantas segundas e terceiras oportunidades uma mulher lhe dará se gostar de si. Ela está a torcer por si. É a sua maior fã. Está a dizer: Oh, ele não teve coragem de me convidar para si desta vez, mas vou arranjar uma desculpa para lhe telefonar e talvez o faça da próxima. Elas imploram-lhe que tenha sucesso. Querem-no tanto quanto você. Aquela mulher na festa, no café, no site de encontros, quer que seja aquele homem incrivelmente atraente, aquele homem que faz o tempo parar para ela e pode fazer sentir coisas que nunca sentiu antes. Ela quer que seja esse tipo. E quando o rejeita, não é porque sinta prazer nisso ou porque tenha um grande ego, por você ser demasiado baixo ou não ter músculos suficientes. É porque você não lhe transmitiu aquela sensação. Não o fez rodopiar e cair a rir e esquecer-se de onde estava ou com quem estava. É isso que ela procura, um homem que a faça sentir-se mais viva. Da próxima vez que tomar uma atitude, quando ela o vir chegar, e acredite, normalmente ela vê-o chegar, saiba que já está a torcer por si. Secretamente, ela quer que saia bem, tanto quanto você. E por um momento é a sua maior fã. E o seu papel enquanto homem é tornar uma atitude. Tudo depende de si. Sempre. É você que faz as coisas avançarem. E é aqui que a maior parte dos homens vacilam. Trata-se de uma ação tão básica como abrir a boca, mover os pés na direção certa ou pegar no telefone. Mas simplesmente não o fazem. O medo e as racionalizações mencionados no capítulo anterior são demasiado grandes. Parece demasiada pressão e não fazem nada. E, afinal,
Por muito que leia, por muito que estude, por muito que observe acerca de namorar e atrair mulheres, se não for capaz de passar à ação, não irá a lado nenhum. É possível que, se estiver a ler isto, este não seja o seu primeiro livro sobre o tema. Alguns homens tornam-se viciados em autoajuda e conselhos amorosos, lendo, sem nunca passarem à ação. De facto, por vezes, os homens usam a leitura e o acumular de informação como uma forma de evitarem passar à ação. Sentem que, por estarem a ler um livro de 150 páginas sobre atração, estão a fazer alguma coisa, certo? E enquanto estiverem a fazer alguma coisa, não têm de confrontar o que temem. Saírem e exporem-se diante de uma mulher, exprimindo-lhe a sua verdade, sendo vulnerável, sujeitando-se à rejeição. Isto não é um problema novo. Os setores de autoajuda e conselhos profissionais lidam com ele há décadas. O setor dos conselhos amorosos para homens também tem lidado com o problema, mas até agora tem feito um mau trabalho a motivar e ajudar os homens na parte de passarem à ação. O conselho clássico, quando se trata de agir, é mais ou menos saltar para o lado mais fundo da piscina enquanto aprende a nadar. A ideia era que, se o medo o impedisse de abordar mulheres, devia inscrever-se num bootcamp ou programa onde um coach o levaria a um bar e lhe gritaria enquanto abordasse 25 mulheres numa noite. O que diz e o que acontece é uma atrapalhada, mas pelo menos levantou o rabo e fez alguma coisa. O problema com este método excessivo de passar à ação é ser de curto prazo e não criar um hábito duradouro. Há um método mais simples e menos estressante de atingir resultados a longo prazo, em relação às suas ansiedades. O guia para ultrapassar a ansiedade. O medo é normal, toda a gente tem alguma forma de medo, e este não desaparece de um momento para o outro. O truque não é eliminá-lo, é simplesmente treinar-se para agir apesar dele. Dizer que se deve querer ver livre de todo o medo é o mesmo que dizer que se quer ver livre de toda a raiva ou de toda a tristeza. Parece um propósito nobre, mas as pesquisas demonstram que, em vez disso, suprimimos ou evitamos as emoções, ficando menos capazes de lidar com elas da próxima vez que surgirem. O que recomendo é que aprenda a transformar as suas emoções negativas num comportamento positivo. Por exemplo, as pessoas com problemas de raiva são incentivadas a canalizá-las para coisas produtivas. Fazer exercício, trabalhar, escrever cartas exprimindo os seus sentimentos, etc. Evitar ou ignorar a raiva só fará com que volte pior da vez seguinte. Quando a minha primeira namorada rompeu comigo, tomei uma decisão consciente. Estava na cama, deprimido, há uma semana ou duas, quando percebi como aquilo era ridículo e inútil. Eu estava magoado e estava zangado, mas ficar na cama e evitá-la estava a estressar-me. Se é para estar estressado, mais vale que seja produtivo. Então decidi experimentar outra estratégia. Decidi que trabalharia em mim próprio. Disse a mim mesmo que ia fazer com que ela se arrependesse de me ter deixado. Filo por despeito. A minha inspiração para o automelhoramento nasceu da vingança. Pela primeira vez na minha vida, inscrevi-me num ginásio. Comecei a estudar mais, fui com uma amiga comprar roupas novas, fui a festas com novas pessoas que tinha conhecido. Durante todo esse tempo, a minha motivação foi a raiva e a dor que senti em relação à minha ex-namorada. Ia tornar-me uma pessoa tão fantástica que ela lamentaria ter-me deixado. O mesmo conceito pode ser aplicado ao medo e à ansiedade junto das mulheres. O outro problema de interpretar a ansiedade em relação às mulheres como algo que deve ser removido é que isso normalmente só serve para amplificar. A neurobiologia demonstrou-nos que tentar evitar ou bloquear alguma coisa de que temos medo apenas serve para tomar esse medo mais forte. Por exemplo, se alguma vez praticou desporto e esteve numa situação em que tinha de marcar um ponto para ganhar o jogo, sabe que pensar na pressão e na situação e tentar estar relaxado apenas o deixa mais nervoso e ansioso. A maneira própria de lidar com isso é aceitar e aproveitar para melhorar o seu desempenho. Há um dito do budismo: aquilo a que resistes persiste, e neste caso também é verdade.
A forma apropriada de lidar com o seu medo e a sua ansiedade é aceitá-los, reconhecer que são normais e uma parte de quem é, e nem sequer tentar escondê-los das mulheres que conhece. Pensa em algo em que é muito bom. Talvez seja fantástico numa parte do seu trabalho. Ou talvez na escola fosse fantástico no ténis ou no xadrez. Talvez seja excelente a falar em público. Em todas estas atividades, quando tinha de chegar à frente, partida de ténis importante, uma grande apresentação, liderar uma reunião, provavelmente ficava nervoso. Mas esse nervosismo arrasava-o ou revigorava-o. Eu gostava de fazer apresentações nas escolas. Era excelente nisso. Ficava nervoso antes de cada uma. De facto, devo ter dado uns 75 seminários e palestras de trabalho nos últimos 5 anos. Também fiquei nervoso antes de cada um deles. Mas esse nervosismo quase me sabia bem. Eu tinha confiança na minha capacidade, era um entusiasmo borderline. Sabia que ia impressionar toda a gente, sabia que iam adorar-me. Então, embora estivesse nervoso, mal podia esperar para começar. É como os atletas profissionais que dizem não conseguir dormir na noite antes de um grande jogo. Estão nervosos, mas cheios de vontade de lá estar. Têm confiança na sua capacidade e prosperam com a pressão e a ansiedade. A pesquisa psicológica demonstra que as pessoas, na verdade, têm um melhor desempenho nas atividades sobre um certo grau de ansiedade. O que importa não é a ansiedade em si mesma, mas a confiança da pessoa na sua capacidade de desempenhar a tarefa que a deixa ansiosa. Então, a questão é menos de ansiedade e mais de competência que julga ter. Quanto menos competente se sentir, mais a ansiedade o vai colher. Quanto mais confiante estiver na sua capacidade, mais a ansiedade vai ajudá-lo. É aqui que, na verdade, uma boa parte dos conselhos amorosos e teorias de engate o prejudicam. Explicam-lhe estes modelos e teorias complicados, dão-lhe toneladas de material para memorizar e praticar e apresentam o engate de mulheres como uma tarefa complicada semelhante à astrofísica, que só funciona se tiver tentado e falhado 1000 vezes. Isso vai aterrorizar qualquer tipo com pouca experiência. O contrário é que é verdade. Atrair mulheres não é complicado. E se consegue ter uma conversa com um amigo ou familiar, já possui o único conjunto de capacidades requerido para atrair uma mulher. Não há nada para aprender, apenas coisas para fazer. E o medo não desaparece, apenas aprenda a usá-lo em seu proveito. Ainda fico nervoso sempre que me aproximo de uma mulher bonita que não conheço. Até hoje já abordei umas 2000. Ainda fico nervoso sempre que vou beijar uma. E já beijei pelo menos 300. Ainda fico nervoso sempre que levo uma rapariga nova para casa. E já dormi com mais de 100. O medo nunca desaparece. O que muda é a minha carência e vulnerabilidade. A diferença entre agora e 2005 é que nessa época eu era extremamente carente e investia muitíssimo na forma como as mulheres me viam. Isso, combinado, ampliava a minha ansiedade de forma insuportável. Atenção! Muitas pessoas pensam que não ser carente é não ter medo. Mas não ser carente significa simplesmente sentir o medo e não permitir que nos defina. É sentir o medo e decidir que há algo mais importante. Se eu fizer ou disser algo que estrague tudo, e ainda passo tempo a fazer isso, não me importo. Não muda a forma como me sinto acerca de mim, mesmo nem a minha confiança na capacidade que terei no futuro de interagir com mulheres. O importante não é o nível de ansiedade ou de medo, mas a sua competência no que quer que receie fazer. Neste momento, deve estar a dizer: bem, é tudo muito bonito, és tão confiante porque já estiveste com muitas mulheres, mas e um tipo que tenha pouca experiência? Ainda bem que perguntou. Como disse antes, quando se trata de lidar com o medo e a rejeição, todos os conselheiros de namoro basicamente adotam a abordagem do atirou para a parte mais funda da piscina e deseja que ele aprenda a nadar. Se tiver medo de abordar mulheres ao acaso, eles vão-me ensinar-lhe uma coisa, umas deixas malucas, digamos, ou empurrá-lo para situações sociais muito intimidatórias e difíceis, esperando que o medo lhe passe. A ideia é que, se conseguirem colocá-lo nas piores situações possíveis, então as situações sociais normais deixarão de ser assustadoras. Acho que é como pegarem alguém que quer ficar em forma e pô-lo a correr a maratona.
Vai ajudar, mas, caramba, não vai ser bonito nem agradável. Essa maratona, por mais ridiculamente dolorosa e difícil que seja, apenas proporcionará a alguém bom exercício uma única vez. Não lhe criará um hábito. Se for só isso, e a pessoa nunca mais se exercitar, fica novamente fora de forma. O mesmo é verdade com os nossos medos. A forma de atacar as ansiedades é uma exposição gradual mas consciente, não uma exposição extrema e única. Então, por exemplo, pode tirar uma tarde ou o intervalo de almoço todos os dias e comprometer-se a abordar algumas mulheres só para perguntar as horas. Não é necessário mais nada, apenas perguntar as horas. Arranje algo simples, mas repita-o regularmente por algum tempo, até já não lhe parecer difícil. Então, na semana seguinte, sai e pergunta às mulheres que horas são e depois, como está a correr o dia? E, todos os dias, vá lentamente tornando este treino mais duro e mais intenso. Lentamente, vá trabalhando até ser capaz de abordar as mulheres, dizendo-lhes que as acha atraentes e convidando-as para sair. Ficará surpreendido com a rapidez com que se sentirá confortável a fazer isso. De facto, se for como a maioria dos homens, vai ficando viciado na adrenalina e apreciar as borboletas que sente quando aborda uma nova mulher. Finalmente, será capaz de abordar qualquer mulher em qualquer circunstância e exprimir o seu interesse nela sem medo, sem se preocupar com o que dizer ou que frases usar. E pode aplicar isto a toda a espécie de situações, tornar-se físico com as mulheres, mandar-lhes e-mails, telefonar-lhes, fazer humor erótico, conversar com elas, etc, etc. É apenas uma questão de saber como estruturar a sua exposição. Tem medo de beijar raparigas no encontro? Desafie-se a, primeiro, segurar-lhes a mão. Depois de o ter feito algumas vezes, desafie-se a pôr um braço por cima delas e deixá-lo ficar lá. Depois de o ter feito algumas vezes, desafie-se a beijá-las na bochecha. E, finalmente, desafie-se a chegar ao beijo. Todos estes objetivos podem ser concretizados com a mesma rapariga e até no mesmo encontro. Mas a parte importante é avançar passo a passo na sua abordagem e não ter a expectativa de começar imediatamente a dormir com dúzias de mulheres ao fim de uma semana. Seja criativo. Outros obstáculos em que este método pode ser aplicado. Evitar interrupções na conversa, sentir-se confortável a falar sobre si próprio, telefonar a raparigas e convidá-las para sair, avançar para o sexo quando sair com uma rapariga, flertar e convocar mulheres, mostrar interesse direto, declarar que está atraído por elas. Na verdade, para isto, basta um esforço focado e concentrado da sua parte, sem esperar ir do 0 ao 100 numa noite. Em vez disso, vai lenta, mas seguramente obter vários pequenos sucessos, não só construindo a sua competência e confiança, mas também tornando todo o processo muito mais agradável, o que o ajudará a ultrapassar a ansiedade. E o que é fantástico acerca deste método é que, à medida que se acostuma à sua ansiedade e ganha mais confiança na sua capacidade, sentir-se-á mais motivado para conhecer e sair com mais mulheres, aumentando mais ainda a confiança e a competência e aliviando ainda mais a sua ansiedade. Isto gera impulso, o que é absolutamente fundamental para desenvolver uma vida amorosa saudável e bem-sucedida. A última coisa que vou dizer acerca deste método, antes de avançar, é que se deve focar apenas numa coisa de cada vez. E quando digo focar-se numa coisa de cada vez, quero mesmo dizer quantificar um aspecto das suas interações de cada vez. Então, se quiser ser menos nervoso ao abordar mulheres, não se preocupe com a obtenção de números de telefone, ou quando deve tentar o beijo, ou que mensagens deve escrever. Concentre-se apenas na abordagem. Pela mesma ordem de ideias, quando estiver focado em tornar-se físico e assertivo com as mulheres, não se preocupe com a abordagem. Uma forma muito comum de evitação para os homens que estão aterrorizados com etapas posteriores de sair com mulheres, avanços, encontros, sexo, etc., é que na verdade usarão a abordagem de mais mulheres como forma de evitação. Terão uma mulher bonita, totalmente encantada com eles e, em vez de verem até onde podem levar as coisas, ficam com o número dela e avançam para outra, porque dizem a si mesmos que querem continuar a trabalhar nas abordagens. Quando o seu problema não é a abordagem, mas passar a uma fase sexual. Mais uma vez,
Alguma consciência de si mesmo é fundamental. Enfrente uma coisa de cada vez, avance passo a passo até ficar não apenas confortável, como também entusiasmado. E depois passa à próxima etapa. Essa excitação e entusiasmo infiltrar-se-ão na forma de ansiedade seguinte e motivá-lo-ão a continuar. Isto pode parecer muito trabalhoso, mas não é. Na verdade, dá muito menos trabalho. Se tem medo de conhecer mulheres, isso implica começar apenas pelo passo mais simples. Perguntar as horas, inscrever-se num site de encontros, pedir a um amigo que o apresente e depois avance um passo de cada vez. Em cada um, desafiando-se a fazer um pouco mais do que antes. Na verdade, é muito simples. E, se estiver focado nisso e não se distrair com toda a espécie de teorias enfadonhas e excêntricas, é muito direto e pode ser concretizado rapidamente. Coragem e arrojo. Agir apesar do medo fortalece a coragem. Sempre que tiver medo de fazer alguma coisa, sentindo uma espécie de força invisível a segurá-lo, e mesmo assim prosseguir, está a construir coragem dentro de si mesmo. A coragem é um hábito, uma forma de disciplina. É empreender uma determinada ação, mesmo quando lhe apetecia estar a fazer outra coisa. A diferença aqui é que coragem implica agir contra o medo, enquanto a disciplina envolve agir contra a preguiça e o cansaço. A coragem constrói-se como um músculo. Os exercícios passo a passo na secção anterior são concebidos para construir progressivamente a sua coragem. Quanto mais coragem construir, mais capaz será de tomar atitudes arrojadas. Estas exigem muita vulnerabilidade, não carência. Fazer parar uma mulher e perguntar-lhe as horas exige pouca coragem e não é uma atitude arrojada. Está perfeitamente dentro das normas sociais. Aproximar-se de um grupo de 6 pessoas que estão sentadas, pedir para falar com a mulher mais atraente por um momento, dizer-lhe que a acha bonita e que a vai querer levar a qualquer sítio, é muito arrojado. É arrojado porque é necessária muita coragem para romper as normas sociais, assim como muita vulnerabilidade. Mas há aqui uma condição. Tem de saber que está a romper as normas sociais. Deve reconhecer que o que está a fazer é invulgar. Caso contrário, será visto como alguém fora da realidade, o que não é atraente. Este é um erro comum que a maior parte dos tipos socialmente desconectados cometem. Como não estão em sintonia com as normas sociais, normalmente não têm problemas em comportar-se de uma forma arrojada. O problema é que eles não sabem se estão a ser arrojados ou não. Por exemplo, uma vez tive uma colega de trabalho que era muito desconectada e socialmente. Estávamos num centro comercial a passear e a falar com mulheres. Quando descíamos uma escada rolante, vimos uma rapariga muito atraente que subia do outro lado. Quando passámos por ela, eu disse ao meu colega que devíamos falar-lhe. Ele começou imediatamente a correr, subindo a escada rolante que descia e a gritar à rapariga, tentando apresentar-se. Obviamente, esta é uma ação muito embaraçosa e estranha. Se ele tivesse consciência de quanto era embaraçoso e estranho, teria sido arrojado. Mas ele não tinha consciência e assustou a rapariga. É por isso que, se alguma vez fizer algo invulgar, abordar uma mulher num sítio estranho, tentar beijá-la numa localização estranha, convidá-la para sair consigo assim que a conhece, etc., é importante comunicar que sabe que o que está a fazer não é normal. Sabes? Nunca fiz isto antes e sei que acabámos de nos conhecer, mas por que não vens ao restaurante comigo? Desculpa, isto é um pouco inusitado, mas aceito ir e quis conhecer-te. Quanto mais arrojada for a sua atitude, maior atração vai criar. Quanto mais arrojada for a ação, mais vulnerabilidade mostra, mais polariza as respostas. Se andar por aí a perguntar às mulheres que horas são, não as polariza muito. A maioria delas vai dizer-lhe as horas. A pior rejeição que pode enfrentar é desculpe, não tenho relógio, ou algo assim. Mas se andar por aí a convidar as mulheres para sair, vai obter relações polarizadas. Sims nervosos e excitados, e não os tensos e reservados. Ou talvez alguns não zangados. Se for ainda mais longe e tentar beijar uma mulher num momento inesperado, receberá um muito caloroso sim, um entusiástico não. O importante é, maior arrojo leva a maior polarização.
Este é mais um argumento a favor de se comportar de maneira assertiva. É também por isso que um dos mantras que ensino os homens é: erre sempre pelo lado da assertividade. Sempre que estiver em dúvida em relação ao que fazer, erre pelo lado da assertividade. Escolha a atitude mais arrojada, porque se aguardar uma oportunidade mais segura e menos arrojada para passar à ação, a atração diminuirá e pode até desaparecer. Mas o comportamento arrojado só por si irá apenas até um certo ponto. O arroz deve ser moldado por uma comunicação eficiente e carismática. O mero comportamento imprudente vai atrair algumas mulheres e oferecer-lhe oportunidades sexuais, particularmente em ambientes de festa. Mas se não comunicar de uma maneira charmosa e interessante, e se não tiver consciência das normas sociais, é pouco provável que as mulheres se mantenham consigo e os seus relacionamentos não serão muito agradáveis. Poderá construir um estilo de vida e uma persona incrivelmente atraentes, focar-se na demografia apropriada, agir com arrojo e perseguir mulheres sem qualquer vergonha. Mas se não conseguir comunicar-lhes bem as suas intenções e a sua personalidade, será difícil mantê-las interessadas durante muito tempo. Na quinta parte, vamos tratar de melhorar a sua comunicação e causar boa impressão em toda a gente que conhecer.